Olá, meu amado, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. E hoje nós vamos para o nosso segundo encontro, né? Falando sobre um tema tão importante, né? Vou colocar aqui o nosso tema: sonhos não alcançados, sonhos perdidos e sonhos decepcionantes, né? Vou colocar como 02, porque é o nosso segundo encontro, né? Nosso segundo encontro. Eu decidi fazer essa série de reflexões porque eu entendo que no mundo cristão nós vivemos uma carência de informações corretas. Vivemos uma fase em que fala-se de tudo, mas na maioria dos casos da forma errada. Então, não que eu esteja aqui como o dono da verdade, mas desde que eu aceitei Jesus, eu não estou me referindo à religião, mas aceitar uma pessoa, né, como Senhor e Salvador, eu decidi trilhar o caminho daquilo que a Bíblia de fato ensina, né? O ser humano tem uma tendência de usar a Bíblia e eu posso afirmar a vocês que a Bíblia, quando ela não é utilizada em sua integralidade, você pode criar o que você quiser com ela. Você pode criar uma seita, você pode criar uma ideia que não existe. Mas quando você respeita a Bíblia como um todo, você encontra conselho para todas as áreas da sua vida. A Bíblia, ela fala sobre tudo, amados. Tudo que a gente precisa. E nós estamos numa série de reflexões, porque essa série aqui eu julgo importante pelo fato de trazer algo que talvez por muitos anos você vem batendo na mesma tecla e as coisas não estão funcionando. A Bíblia, ela é como se fosse um livro de receita. Se você não seguir à risca aquilo que o livro de receita está falando para você fazer, o resultado final não vai ser aquilo que tanto você gostaria que fosse. Então, por que não falar sobre sonhos, né? Se é algo que tanto as pessoas querem compreender e querem realizar. Mas sem demora, no nosso primeiro encontro, a gente fez uma introdução sobre o fato de muitos sonhos não serem alcançados. Ou seja, você passa anos e anos e anos e a coisa não se realiza. Nós falamos também sobre sonhos perdidos. Você teve a concretização do seu sonho, mas em algum momento você perdeu esse sonho. E também sonhos decepcionantes. Você esperou muito. Você criou uma expectativa muito grande daquele sonho, mas
não foi bem aquilo que você esperava. Agora, por que será que o nosso sonho nunca é alcançado, meu amado? Grande parte disso acontecer, a gente falou na no nosso primeiro encontro, é por conta da idolatria. É por conta disso aqui, né? Por conta da idolatria. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho você a assistir antes desse vídeo, para que você possa entender melhor o assunto, porque senão você pode achar mais idolatria, eu não adoro imagem, eu não sou idólatra, eu não sigo determinada religião, não é bem por aí que a gente está trabalhando. Então, eu aconselho você a assistir primeiro a, o vídeo 01, né, da série. E eu acredito, meu amado, que essa série de vídeos vai te ajudar muito a compreender tanto a questão do seu sonho que não é alcançado, o seu sonho que foi perdido, a decepção que você teve de determinado sonho, como também ele vai te ajudar essa série vai te ajudar a compreender o que está por trás, o motivo real de grande parte dos nossos sonhos não serem alcançados, que é a idolatria. E uma vez você compreendendo esse mal, você passar a tomar as atitudes necessárias para que você não viva uma vida vazia nessa terra. Imagine uma vida inteira sem um sonho realizado, né? Meus amados, a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando realizar sonhos, né? Então, a vida nessa terra acaba sendo resumida em sonhar. Sonhar e concretizar esse sonho, né? Então, nós temos no mundo dois tipos de pessoas. A que vive sonhando e nunca consegue realizar esse sonho, passam-se 5 anos, 10 anos, 15 anos e nada desse sonho ser realizado. E existe também um tipo de pessoa que vive sonhando e conseguindo realizar, mas aí quando realiza percebe que não satisfez tanto e já vai logo atrás de outro sonho. Então são caçadores de sonhos, né? Então a vida toda se resume nisso. Alguns amargurados porque não conseguem realizar os sonhos que têm, e outros que conseguem realizar, mas vivem só realizando sonhos, buscando um sonho atrás do outro, tentando preencher a vida com essa busca. E, e isso não é tudo na vida. Mas, pastor, não é para isso que a gente vive? Não foi para isso que a gente veio para a Terra? Não é a busca da felicidade o ideal? Não é procurar ser feliz? E aí a gente vai se esforçando de todas as formas para alcançar esse sonho que tanto a gente quer. Só que existe um problema, meu querido. Os nossos maiores sonhos, preste bastante atenção nisso. Você tem sonho? Preste atenção nisso. Os nossos maiores sonhos podem ser os nossos piores pesadelos se a gente colocar esses sonhos no lugar errado. Deu para entender? Eu posso até colocar aqui, ó,
os nossos maiores sonhos podem ser os nossos piores pesadelos se colocarmos no lugar errado. Eu acho que então não é errado sonhar. Eu acho que a maioria de vocês conhece o capítulo 1 de Romanos, né? Pastor, o capítulo 1, que eu não me engane, de Romanos, fala sobre a perversão sexual, fala sobre a homossexualidade, que Deus os entregou às suas próprias paixões, porque era homem com homem, mulher com mulher. Realmente, o texto de Romanos 1 fala sobre a perversão, a imoralidade sexual e fala sobre a prática homossexual. Mas esse texto ele não fala apenas disso. Na verdade, esse texto fala sobre a prática homossexual, fala sobre a perversidade sexual, fala sobre imoralidade sexual, mas existe uma coisa por trás de tudo isso, que se chama idolatria. Idolatria. Quer a prova? Vamos lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Deixa eu colocar aqui. Romanos capítulo 1, versículo 25. Olha o que é que diz aqui, Romanos 1, 25. Preste atenção nesse texto. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Agora veja. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Gente, preste atenção. Aqui está falando que trocaram a verdade de Deus pela mentira e passaram a adorar coisas. Adorar coisas é idolatria. Ou adorar a seres criados, ou seja, pessoas. Em lugar do Criador, ou seja, no lugar de Deus, as pessoas passaram a adorar coisas ou outras pessoas. E o nome disso é idolatria. Então, voltando aqui para o nosso quadro, quando eu digo que os nossos maiores sonhos podem ser os nossos piores pesadelos, se colocarmos no lugar errado, o que é isso? É você pegar esse sonho e colocar no lugar, como Romanos 1 diz, que é de Deus. Então, esse sonho lindo se torna um pesadelo ruim. E isso se chama idolatria. Certo, mas explique melhor sobre isso, pastor. Por que que o nosso maior sonho
ele pode gerar tanto problema para a gente, se não é pecado sonhar. É porque o nosso coração, meu amado, ele pode transformar um sonho num Deus. Coloque uma coisa na sua cabeça. Todo ser humano, ele precisa viver em torno de alguma coisa. Todo. Não existe um ser humano diferente. Eu, Davi, eu vivo em torno de alguma coisa. Você vive em torno de alguma coisa. Porque se não fosse assim, a gente não ia querer viver. A gente vive e a gente quer viver porque existe algo que dá sentido à nossa vida. Porque se a gente acordasse e sem sentido para viver, a gente não iria querer viver. Então, se toda pessoa vive em torno de alguma coisa, algo tem que cativar nosso desejo. Algo precisa ter a minha admiração. Existe alguma coisa com que eu gasto o meu tempo. Existe alguma coisa com que eu invisto, talvez, o meu dinheiro. Existe alguma coisa com que eu invisto os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos. Algo que atrai a minha imaginação. Então, você precisa entender isso. Nesse nosso assunto, você precisa entender que toda pessoa vive em torno de alguém ou de alguma coisa. Toda pessoa. Agora, a Bíblia diz que sem a interferência de Deus na nossa vida, a gente vai desejar várias coisas, a gente vai ter vários sonhos, mas nunca Deus vai ser o nosso maior sonho. Então a gente vai sonhar com casamento, a gente vai sonhar com dinheiro, a gente vai sonhar com beleza, a gente vai sonhar com realização profissional, a gente vai sonhar com um ministério abençoado, mas Deus nunca vai ser o nosso maior sonho. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, não há quem queira Deus. Não há quem busque Deus. O ser humano, meu amado, preste bastante atenção no que eu vou dizer. O ser humano por si só, ele é atraído mais por coisas e pessoas do que por Deus. Será que você me entende? O ser humano, em sua natureza humana, o ser humano por si só, o homem, a mulher, ele é atraído mais por alguma coisa do que por Deus. Ele é atraído mais por alguém do que por Deus. E o grande perigo é que se a gente se voltar para alguma coisa ou para alguém, esperando dessa coisa ou desse alguém a razão da nossa vida, esperando ser feliz por ter esse sonho realizado, a gente vai se decepcionar. Porque só Deus pode nos dar o que a gente espera do nosso sonho. Nós somos mais atraídos por coisas ou pessoas. É por isso que você consegue ficar horas na frente de uma internet, horas no WhatsApp, horas no Instagram, horas no Facebook e poucos minutos em oração com Deus. É por isso que você consegue passar talvez horas conversando com alguém, mas com Deus dá sono. E a gente ainda diz e afirma como se a gente tivesse numa novela contracenando,
dizendo: Deus, tu és o meu tudo. Só que nós gastamos menos tempo com Ele, nós vivemos pouco tempo para Ele, nós falamos de uma forma e vivemos de outra. O nosso discurso não se alinha com aquilo que nós vivemos. E como eu disse, o grande perigo é que a gente pode estar entrando numa situação bastante desconfortável, porque esperar de um sonho sentido para a nossa vida é experimentar isso que eu coloquei aqui em cima, sonhos decepcionantes. São decepcionantes porque a gente esperou demais daquilo. E a grande armadilha desse apego exagerado ao sonho é que a gente, amados, a gente vai amar demais o sonho e amar de menos a Deus. E isso é uma idolatria. Então eu posso colocar aqui uma outra frase: amar demais o sonho e amar de menos a Deus é idolatria. É idolatria. Eu queria dar um exemplo disso tudo que eu estou falando e que talvez muitos discordem de mim, e eu não estou aqui para forçar ninguém a aceitar o que eu estou falando. Mas um exemplo disso que a gente está conversando na Bíblia é o pai da fé, Abraão. Abraão, meus amados, como a maioria dos homens da época, ele tinha um sonho. E todo homem naquela época tinha um grande sonho de ser pai, de ter um filho. Todo homem tinha um sonho de deixar um herdeiro para que o seu nome não fosse esquecido na história. No caso de Abraão, esse sonho saudável de ter um filho se transformou num pesadelo. Veja, o sonho de Abraão era um sonho saudável, era um sonho permissivo. Não só permissivo, desculpe, era um sonho que tinha nascido no coração de Deus. Esse sonho nasceu no coração de Deus. Porque não foi Abraão que pediu um filho para Deus. Foi Deus que prometeu um filho a Abraão. Deus prometeu um sonho a Abraão. Como muitas vezes Deus nos promete sonhos. Como muitas vezes Deus fala com você, através de alguém ou através da palavra, fazendo uma promessa, dizendo que vai te abençoar com algo ou com alguém. Só que, da mesma forma que Abraão, a gente erra em duas coisas. A gente esquece do que Deus falou porque acha que está demorando. E a gente passa a tentar realizar esse sonho do nosso próprio jeito, da forma errada. A gente se adianta.
e a gente sai quebrando princípios um atrás do outro. E por que um sonho demora? Por que um sonho ele demora para ser realizado? Talvez, pensando um pouco sobre isso, eu consegui elencar aqui 4 razões. 4 razões. Quais são essas razões? A primeira razão que eu acredito que o sonho demora, o motivo, é esse aqui. Prova da fé. Então, um sonho ele pode demorar por essa razão, para mostrar para você, para mim, para mostrar para a gente, se realmente a gente confia no que Deus nos prometeu. Como diz aquela banda lá, que eu não lembro o nome agora, ele diz que toda promessa passa pelo teste do tempo. Todo sonho passa pelo teste do tempo. O tempo, ele revela se de fato a gente confia no Deus que prometeu ou não. A outra razão de um sonho demorar pode ser também essa questão aqui, ó, paciência. Porque um sonho, ele pode demorar para desenvolver esse fruto do Espírito na nossa vida, a paciência. Porque a paciência é o sinal de que a gente ainda tem esperança, de que aquele sonho vai se realizar. E isso destrói o nosso imediatismo de querer logo o que a gente sonha, de querer, a gente recebe a promessa hoje, amanhã a gente quer realizar. E a gente muitas vezes não está preparado para aquilo. Na verdade, se a gente receber, a gente vai jogar fora, porque a gente não está pronto ainda. Mas a gente não gosta de esperar. E a paciência tem tudo a ver com esperança. Quando você vai num hospital, numa clínica ou num consultório, você é o paciente. E antes de você ser atendido pelo médico ou pelo dentista, seja lá o que for, eles te colocam numa sala de espera. A terceira razão de um sonho demorar pode ser isso aqui também, ó. Autossuficiência. Não sei nem se tem esse hífen aqui. Autossuficiência. É para mostrar para a gente se com a demora do sonho a gente vai realizar o sonho do nosso próprio jeito e, detalhe, da forma errada. O nome disso é autossuficiência. É achar que não depende de Deus. É achar
que, já que Jesus está demorando, eu vou fazer esse negócio aí do meu jeito. E Jesus chega no momento e diz assim: sem mim, nada podeis fazer. E uma outra razão, podem ter diversas razões, mas que eu lembrei assim, outra razão, e a, é a principal dessa nossa série, serve para revelar os ídolos do nosso coração. Então, essa última razão, ela expõe para a gente se esse sonho, ou seja, se essa coisa ou esse alguém deixou de ser apenas um sonho para ser um ídolo no nosso coração. Meu amado, em relação a Abraão, deu a entender que o sonho estava demorando. Vocês concordam comigo? Eu não estou dizendo que estava demorando, deu a entender isso. Até porque a Bíblia diz que o sonho de Abraão foi realizado no tempo certo, no tempo de Deus. Mas, para um ser humano, deu a entender que a coisa estava demorando. Abraão estava envelhecendo, Sara estava envelhecendo. Então, Sara e Abraão foi perdendo a paciência na espera do sonho. E aí eles decidem fazer do jeito deles, como muitas vezes a gente faz. A gente cansa de esperar. E quando a gente cansa de esperar, a gente mexe os pauzinhos para o sonho acontecer logo, porque a ansiedade e a impaciência começam a tomar o controle da nossa vida. A gente fica inquieto. Então, por exemplo, na área sentimental, a gente casa com qualquer pessoa porque não quer esperar mais a pessoa certa. E talvez nem acredite que existe uma pessoa certa, porque a amargura tomou conta do coração dessa pessoa. Ou então, é você usar meios errados para conquistar a pessoa que você ama, como uma forma de manipular e acelerar a conquista ou o compromisso. Na área financeira, por exemplo, pode ser você aceitando propostas que você não deveria aceitar. Ou então você vai agindo com desonestidade para ter mais dinheiro, ou talvez desonestidade para sobrar mais dinheiro. Só que Deus sabe que a gente erra. Preste bastante atenção nisso. Talvez você já passou por uma sequência de erros na sua vida. E você acha que porque você já errou tanto, nunca mais o seu sonho vai ser realizado. Mas você esquece, talvez, de que Deus é um Deus também de perdão. E Ele nos perdoa como perdoou Abraão. Será que em algum momento você não colocou alguém como prioridade na sua vida? Será que você não supervalorizou a ponto de esquecer de Deus? De colocar Deus num espaçozinho bem pequenininho da sua vida?
Deus é um Deus de perdão. E mesmo Abraão tendo errado, Deus realizou o sonho de Abraão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mesmo você tendo errado, mesmo você tendo colocado alguma coisa ou algo no lugar de Deus, se você se arrepende, Deus realiza o sonho. Apesar de que eu preciso abrir um parênteses aqui. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Mesmo Deus perdoando os nossos erros, Ele não retira as consequências desses nossos erros. Nunca esqueça disso, meu amado. Deus nos perdoa da culpa, mas Ele não nos livra da consequência. Porque se assim fosse, a gente sempre iria errar, nunca iria se arrepender, porque a gente sempre iria saber que Deus perdoa tudo. Mas não. Deus perdoa da culpa, mas Ele não nos livra das consequências dos nossos atos. Existe uma história que eu costumo sempre contar para as pessoas. Existe uma história de um garoto que era tão cheio de energia que a mãe não conseguia controlar ele. Ele era muito, muito assim. Era muita energia. Ela fazia de tudo para disciplinar aquele menino, mas nada dava certo. Um dia ela teve uma ideia. Ela mexeu numa coisa que o menino amava. Preste bastante atenção nisso. A mãe avisava, a mãe alertava, a mãe e ele nada, e ele continuava. Então a mãe mexe numa coisa que o menino ama. O que era que o menino amava muito? Era uma foto dele, bem grande, que ficava na parede do quarto. Bem grande. Ele amava aquela foto. Ela disse o seguinte para o menino, que a partir daquele momento, se ele continuasse desobediente, ela ia pregar uma taxinha na foto toda vez que ele aprontasse. Então era uma foto bem grande, e ela disse: toda vez que você desobedecer, eu vou colocar uma taxinha no meio da sua foto. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma taxinha, mas eu tenho aqui a imagem de uma taxinha para mostrar para vocês, para quem não sabe, né? Isso daqui é uma taxinha, né? Isso daqui é uma taxinha para pregar em mural, né? Então ela disse assim: toda vez que você errar, que você aprontar, eu vou perfurar uma taxinha dessa na sua foto. Né? Pois bem, um dia o menino entrou no quarto e ficou abismado, ficou assustado quando ele olhou para a foto dele. Por que ele ficou assim? Porque tinha tanta taxinha na foto que ele nem conseguia enxergar o próprio rosto na foto. E aí ele entendeu que ele tinha errado muitas vezes. E aí ele se arrependeu. E por causa do arrependimento dele, a sua mãe tirou todas as taxinhas da foto. Ela retirou tudo. Retirar as taxinhas é perdoar a culpa. Só tinha um problema. As taxinhas foram retiradas, mas a foto ficou cheia de furinhos. Onde é que eu quero chegar? Meu amado, os nossos erros, ainda que perdoados, deixam consequências.
Então, quando você tentar realizar seu sonho, quebrando princípios, quebrando regras, passando por cima daquilo que a Bíblia mostra para você, que você não deve passar, Deus até perdoa você. Mas alguma consequência vai chegar para a sua vida. No caso de Abraão, a consequência que ele sofreu foi a divisão de sua família. A família se dividiu. Abraão não esperou pelo sonho e acabou fazendo do próprio jeito. Ele ouviu o conselho da esposa Sara, que já que ele estava ficando velho, era melhor ele se deitar com a empregada, com a serva de Sara, Agar, e assim ele fez. E dessa relação que teve com a empregada, nasceu Ismael. Deus perdoou Abraão por isso, mas ficou uma consequência ruim na vida de Abraão. Houve a divisão da família. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste bastante atenção. Aplique isso para a sua vida. Isaac é a história que Deus escreveu sobre você para que você viva essa história. Ismael é a história que você escreveu sobre você, porque você cansou de esperar o cumprimento da sua história que Deus escreveu. Então você se antecipou e você foi viver do jeito que você queria e no tempo errado. Mas mesmo Abraão tendo errado, ele se arrependeu. E ele abraçou a história que Deus tinha planejado para ele. Ele viu a coisa errada que ele fez. É claro, meu amado, que a história que Abraão desenhou para ele mesmo atraiu consequências para a família dele, que até hoje essas consequências existem. É o conflito entre os filhos de Isaac com os filhos de Ismael. Até hoje isso existe. Até hoje, 2020, isso existe. Que é a guerra entre os judeus e os árabes. Os judeus são filhos de Isaac e os árabes são os filhos de Ismael. É por isso que até hoje você vê conflito naquela faixa de Gaza no Oriente Médio. Se Abraão tivesse vivido apenas a história de Deus para a vida dele, não existiriam dois povos. Não haveria um conflito entre duas nações. Seria uma única nação, um só povo. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus te dá um sonho, quando Deus promete algo para você, mas você não segue à risca aquilo que Deus te falou, você corre um sério risco de ter o seu sonho realizado, mas ele vai ser misturado e contaminado com a bobagem que você fez. A promessa de Deus foi o seguinte: farei de ti uma grande nação, um grande povo, e não duas nações. Um grande povo. Está lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 22, olha o que diz aqui, ó.
Não, não é 12:22. É 12:2, desculpe. Olha o que é que Deus diz: farei de você um grande povo, um grande povo, uma nação, e não duas nações. Preste atenção, meu amado, isso é muito sério. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Isaque e Ismael representam duas histórias da nossa vida. Isaac e Ismael representam duas histórias da sua vida. Uma que Deus criou para você e outra que você criou para você mesmo, porque você cansou de esperar. Quando eu vivo a história que eu criei, preste bastante atenção nisso. E eu estou falando por experiência, viu? Experiência própria. Quando eu vivo a história que eu criei, e depois eu me arrependo, e eu passo a viver a história de Deus para minha vida, o que pode acontecer é que as duas histórias podem se misturar. Ou seja, as consequências ruins da minha história vão existir na história que Deus construiu para mim. Por quê? Porque decisões erradas sempre trazem consequências que não vão desaparecer. Não vão desaparecer. Então, quando você cansa de esperar por um sonho realizado e sai quebrando princípio, quando eu falo de esperar, esperar em Deus não é ficar parado. Esperar em Deus é você caminhar numa linha de retidão sem quebrar princípios, trabalhando com honestidade, sem se vender por nada, em todas as áreas da sua vida. Agora, quando você sai quebrando princípios e você se arrepende, tudo bem, Deus vai lhe perdoar. Mas a, a história que Deus escreveu para você, ela vai se realizar, mas junto com a história de Deus, vai a mancha da história que você já começou do seu próprio jeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado e não sair quebrando princípio porque está achando que está demorando. Voltando para Abraão, Deus perdoou Abraão e ele realizou o maior sonho de Abraão. Qual era o maior sonho de Abraão? Ter um filho com Sara. E nasce o tão esperado Isaac. Até que, enfim, o sonho foi alcançado. Amado, imagine a alegria que Abraão sentiu naquele momento. Que satisfação. Tanta espera, tantos anos esperando, tanta renúncia, tanto sacrifício, mas existe um problema, um outro problema aqui. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: Abraão se sacrificou muito, esperando, renunciando. Mas ele se sacrificou por Deus ou ele se sacrificou pelo sonho de ter um filho? Ele obedeceu a Deus de sair da sua terra, da sua parentela. Ele fez isso por Deus
ou pelo sonho de ter um filho? Mas, pastor, nesse momento, Deus nem tinha falado de filho com ele. Mas Deus tinha dito a Abraão que por meio dele faria um grande povo. Como é que sairia um grande povo de Abraão, gente? É simples, é só pensar. Como que vai sair um grande povo de alguém? Através de um filho, descendentes. E esse era o grande sonho de Abraão. Então, o dia mais feliz da vida de Abraão foi o dia do nascimento de Isaac. Não é a mínima que o nome Isaac significa alegria, riso. A promessa se cumpriu. E Abraão cuida de Isaac com muito amor. Um pai babão, um pai coruja. Isaac vai crescendo. Tá tudo legal. A vida nada podia ficar melhor. Mas um belo dia, Deus aparece a Abraão. E ele diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você faça algo por mim, para mim. E Senhor, pode dizer. Eu quero que você sacrifique o seu filho Isaac. Meu amado, olha a situação. Ou ele mata o filho Isaac e todo sonho de ser pai de uma grande nação morre com o filho Isaac. Ou então ele preserva o filho Isaac, mas rompe a aliança com o dono do sonho, com a origem do sonho, com o patrocinador do sonho, com o sustentador do sonho, com o diretor do sonho, Deus. O que era mais importante para Abraão? O sonho ou Deus? Será que Deus, aos poucos, foi se transformando apenas no meio para o sonho ser realizado e não mais no fim? Um meio de Abraão realizar o sonho. E esse sonho passou a ser o verdadeiro Deus de Abraão? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Preste atenção. Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, versículo 24 e 25. Olha o que aqui diz aqui, ó. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Que filho tinha 13 anos? Ismael. Agora, depois que você leu esse texto, vamos para 5 capítulos à frente. Gênesis 22, versículo 2. Gênesis 22, versículo 2. Olha o que diz. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Preste atenção no início. Disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque. Espera aí. Espera aí que agora eu não estou entendendo. Quantos filhos Abraão tinha? 2.
Ismael e Isaac. A gente viu em Gênesis 17 Ismael. O que me estranha é que Deus chama Isaac de único filho de Abraão. Por quê? Porque, na verdade, Isaac não estava sendo colocado apenas na posição de filho. No coração de Abraão, Isaac não estava no nível de Ismael, um simples filho. Mas Isaac estava numa posição de uma pessoa que dava sentido à vida dele. Então, Isaac tinha se tornado uma espécie de ídolo na vida de Abraão. O afeto de Abraão por Isaac se transformou numa espécie de adoração. E antes de você me julgar achando que eu estou exagerando, deixa eu terminar. Mas eu entendo e compreendo que a dedicação de Abraão a Isaac se converteu numa adoração. Antes a vida de Abraão dependia de Deus. Agora ele estava dependendo do amor de Isaac. Ele estava escravo do amor de um filho. Como muitos de nós ficamos escravos do amor de alguém, de um filho, de uma esposa, de um marido. O centro da vida de Abraão estava mudando. Agora eu pergunto a você, preste atenção, por que Deus não mandou Abraão sacrificar a esposa? Por que não sacrificar o Ismael, o outro filho? Por que Deus não mandou sacrificar algum empregado? Não é estranho. Deus poderia ter mandado. Pô, mas por que Isaac? Porque era Isaac o alvo principal do amor de Abraão. Foi por isso que Deus quis Isaac. Outra coisa interessante, e você pode aplicar tudo isso que você está aprendendo na sua vida. Outra coisa interessante é que Deus, ele não mandou Abraão matar o filho. Não foi assim. Deus mandou Abraão sacrificar o filho. Então, a gente pode colocar aqui que matar pode ser diferente. Como é que eu boto um diferente aqui? Diferente de sacrificar. Mas quando a gente sacrifica, não mata, mata, realmente. Mas existe uma diferença entre matar apenas e sacrificar. Qual é a diferença entre matar e sacrificar? É porque matar o filho, Abraão poderia, por exemplo, empurrar Isaac num precipício. Ele poderia, no momento em que Isaac estivesse dormindo, pegar uma pedra e jogar na cabeça do menino. Ele poderia matar de várias formas, mas não. Deus queria que Abraão oferecesse. A palavra-chave não é mate. A palavra-chave não é
morte, a palavra-chave é oferta. Deus queria que Abraão oferecesse Isaque num holocausto. Gênesis 22, 2. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Sacrifique-o ali como holocausto. Ele não disse a palavra exatamente matar. Ele falou de oferta. Ele disse para oferecer o filho como sacrifício. E por que como holocausto? E por que sacrificar como holocausto? Por que não sacrificar jogando num precipício? Por que não sacrificar? Mas por que como holocausto? O ritual do holocausto. Preste atenção nisso. Geralmente, no Velho Testamento, se oferecia um sacrifício, um holocausto, por duas razões principais. Não eram as únicas, mas as duas razões principais de alguém oferecer um sacrifício como holocausto. Uma razão era para perdão de pecados. Ó. Preste atenção no que eu vou falar agora. Motivos do sacrifício. Uma, perdão de pecados. E a segunda, o segundo maior motivo de sacrifícios, oferta em adoração. Pronto. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Geralmente se oferecia um sacrifício por duas razões. Duas razões principais. Uma era para perdão de pecados. E a outra era uma forma de adorar o Deus vivo. Oferecer em adoração. Quando Deus pede Isaque como sacrifício, é possível a gente presumir que havia pecado. Porque as duas grandes razões para oferecer sacrifício a Deus é pecado e uma forma de adorar a Deus. E Hebreus diz que sem sacrifício não há remissão de pecados. E o sacrifício também tinha uma outra razão, que era para você ofertava, sacrificava como holocausto a Deus em forma de adoração. Era para você adorar o Deus vivo. Então, no caso de Abraão, é como se havia pecado na vida de Abraão. Mas não só isso, não era um simples pecado. Gente, era como se Deus dissesse assim: Abraão, preste atenção, Abraão, me ofereça aquilo que você adora e passe a me adorar. Dê para mim aquilo que você tanto ama.
até mais do que a mim, e passe a me amar acima de todas as coisas. O amado, é tão certo que o que Deus pediu não foi apenas para matar Isaac, mas era uma oferta. Um holocausto para pedir perdão dos pecados, mas para colocar Deus no lugar que Isaac estava ocupando. E há uma prova tão grande de que aquilo era um holocausto que Abraão estava levando todas as ferramentas necessárias para um holocausto. É por isso que Isaac disse lá em Gênesis 22:7. Veja o que Isaac diz em Gênesis 22:7 aqui, ó. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Para o holocausto. Olha que coisa interessante. Isaac tinha consciência que era um holocausto, porque Abraão estava levando todas as ferramentas. Isaac tinha consciência de um cenário de sacrifício. Como eu disse, amados, o afeto de Abraão por Isaac se converteu numa espécie de adoração. Talvez ele nem percebia isso, mas era a verdade. Talvez ele gastava mais tempo com Isaac do que com Deus. Ele era mais devoto ao filho Isaac do que a Deus. Antes a vida de Abraão dependia de Deus, agora ele estava dependendo do amor de Isaac. Meu amado, nessa nossa segunda reflexão, Deus não está dizendo que você não pode amar um filho. Deus não está dizendo que você não pode amar um marido, amar uma esposa. O que você não pode é transformar alguém que você ama num Deus. Quem é que tinha o coração de Abraão? O filho ou Deus? E eu pergunto, nesse nosso encontro de hoje, quem é que tem o seu coração? É o seu sonho ou é Deus? Quem é que tem o seu coração? É aquela pessoa ou é Deus? Quem é que tem o seu coração? É aquele desejo de casar ou é Deus? Ou é a solução do problema do seu casamento ou é Deus? São as suas finanças ou é Deus? Quem é que tem o seu coração? Se Deus disser para você hoje, filho, filha, posso pedir algo para você? Pode, Senhor. Pode porque, aleluia, eu te amo. Então, meu filho, minha filha, você que diz que me ama, eu vou lhe pedir uma coisa. Pode falar, Deus. Abra mão para sempre desse seu sonho. Para sempre. Pergunto a você, meu amado, o que é que você faz? Como é que você fica? Abraão poderia ter dito assim para Deus: Deus, meu Deus, me peça qualquer coisa menos o Isaac. E Deus diria para Abraão: então, Abraão, é por isso que tem que ser o Isaac. Porque quando você diz qualquer coisa menos o Isaac, é porque o Isaac para você é tudo. E para mim, ou você dá tudo, ou não adianta você me dar qualquer coisa,
Então eu quero o seu tudo. Eu quero o seu Isaac. Você é capaz de me dar tudo, inclusive o que eu te dei. Você é capaz de me dar tudo, inclusive o que eu prometi que te daria? Você é capaz de abrir mão disso para sempre? Dessa pessoa, dessa coisa, desse sentimento? É mais ou menos se Deus falasse assim: Davi, vem aqui, meu filho, senta aqui comigo. Aí eu sento com ele e diz: olhe para mim, look for me. Sim, senhor. Davi, você sabe que eu te amo. Sim, senhor. Você sabe que você é o meu filho amado. Eu sei, senhor. Davi, eu vi você no culto, na hora do louvor, eu vi você se declarando para mim na hora do culto, dizendo que você quer ouvir minha voz, que você quer ser usado por mim, você disse que quer a minha presença, você disse que quer a minha companhia, que toda a sua esperança está em mim. É assim mesmo, Senhor. O que eu mais anseio, o que eu mais quero é que o Senhor se manifeste na minha vida, é que o Senhor mostre a sua presença para mim, é que o Senhor fale comigo, é que o Senhor me conduza, me guie, que o Senhor me abençoe, que me abençoe muito, para eu poder abençoar muita gente. É isso que eu quero, Deus. A minha vida é para o Senhor. Eu nasci para te adorar. Aí Deus olha para mim e diz: Davi, olhe bem para mim. Sim, Senhor. Você vai continuar me amando e vivendo para mim, mesmo que você perca o que tanto você sonhou. Você vai continuar me amando e vivendo para mim, mesmo que eu diga, eu sendo Deus, diga que você vai perder aquilo que você tem. Como assim, Senhor? Deus, eu não estou entendendo, está me dando uma amnésia, eu não estou compreendendo muito bem a sua linguagem. Davi, é isso que eu estou perguntando. Você vai me dar o seu Isaac? Se eu tirar tudo de você e você só tiver a mim, será que você vai dizer, Deus, eu sou feliz? Porque o Senhor é tudo que eu preciso. Davi, eu posso ser arbitrário em relação a você? Eu posso entrar na sua vida, fazer e desfazer a hora que eu quiser? Eu posso dar, posso tirar também? Eu posso não dar para você? Eu posso ser Deus na sua vida? Ou você, Davi, me quer apenas como patrocinador do seu sonho? Davi, você me busca só porque eu te dei o que você sonhou, ou então porque você sabe que eu posso te dar o que já está perto desse sonho? É por isso? Davi, você pode me dar o seu Isaac? Você pode abrir mão dele? Aí eu ia dizer, Deus, é, eu tenho que responder é agora mesmo assim para o Senhor, é porque eu preciso orar um pouco, eu preciso de confirmação. Né? Orar para quem? Agora não tem oração. Até porque a pessoa que está te perguntando é o alvo da sua oração. E ele está esperando sua resposta. Agora você está sozinho. Meu amado, você que está ouvindo essa palavra de hoje, é você e mais duas pessoas. Você, o Deus verdadeiro e o ídolo do seu coração.
alguém, alguma realização, algum projeto, e Deus diz assim para você: ou você perde tudo, ou então você segura tudo e me perde. É perder ou perder. Você sabe qual é a resposta que Deus espera de você? É simples, você sabe. A resposta que Deus quer ouvir de você é: sim, Senhor. O Senhor pode qualquer coisa. O Senhor pode entrar na minha casa a hora que o Senhor quiser, pegar o que o Senhor quiser. O Senhor pode me dar o que o Senhor quiser. E tudo que o Senhor me pedir, eu vou te devolver, porque eu consigo viver sem isso, menos sem o Senhor. Meu amado, terminando a palavra de hoje, o que você diria no lugar de Abraão? Imagine algo que você tem e que você ama muito isso. Mas isso ou alguém que você ama muito está ocupando o espaço errado no seu coração. Será que vai ser preciso perder esse algo? Será que vai ser preciso perder esse alguém? Então, nesse nosso segundo encontro, nesse nosso encontro de hoje, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele já sabe, porque ele é onisciente. Ele já sabe se existe algum ídolo no seu coração. Ele não pergunta, não é para ele saber. Ele apenas está esperando que você reconheça isso. Da mesma forma, quando Deus pergunta a Adão onde estás, ele sabia onde Adão estava. Ele só queria que Adão verbalizasse. Deus está esperando que você coloque para fora, você fale, você reconheça. Quem é o ídolo do seu coração? Ou o que é esse ídolo que ocupa o seu coração? E ele quer que você tenha uma conversa séria com ele sobre o seu Isaac. Porque muitos de nós temos Isaques escondidos dentro da gente. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você. É que nem sempre o final da história de todo mundo vai ser igual à história de Abraão. Na história de Abraão, ele não perdeu Isaac. Ele apenas tirou Isaac do lugar que não pertencia a Isaac. Mas talvez o final da sua história não seja igual à história de Abraão. Pode ser que você perca o seu Isaac para sempre, por uma simples razão. Você não reconheceu a tempo esse ídolo e você não se retratou com Deus. Mas se você fizer como fez Abraão, então seu Isaac vai ser poupado. Porque tudo que deixa de ser ídolo do seu coração não será destruído. Nunca esqueça disso. Deus não é um destruidor de sonhos. Eu vou repetir mais uma vez. Deus não é um destruidor de sonhos. Deus é um destruidor de ídolos. Que Deus possa te abençoar com essa segunda palavra e que você, de fato, passe por esse processo, tirando esses altares errados, tirando esses ídolos errados do seu coração, para que você não venha perder aquilo que tanto você um dia sonhou. E nos veremos no terceiro encontro, no próximo encontro.
difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Father, we have fun, but where's the lamb? E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Provide a sacrifice, my son. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. Abraham, take a lamb. Go with this. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser usado, What are you doing? deitar-se sobre as pedras do altar. You're hurting me, Father. Isaac, you must trust in God. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim.